Vamos lá, vamos seguir em frente aqui com o nosso estudo de Kuzar. A gente vai tratar agora de vários conceitos do judaísmo. O primeiro deles, Bechira Chofshit, o livre-arbítrio. Uma das grandes perguntas do judaísmo, uma das grandes perguntas do mundo religioso, na verdade, de todo o pensamento religioso teológico. Antes da pergunta famosa de que se a Kadosh Baruch Hu sabe o que vai acontecer, aonde se encontra exatamente o meu livre-arbítrio, tem uma pergunta que precede essa pergunta. E a pergunta é, será que Bichlal existe livre-arbítrio ou não? Será que tudo o que acontece com a pessoa já foi pré-determinado, já foi decretado que assim vai ser? Ou talvez não, talvez realmente a pessoa tenha livre-arbítrio. Depois que eu decido que o ser humano ele tem o livre-arbítrio, ele pode tomar decisões, eu tenho que me perguntar, olha, mas se Deus já sabe, quanto exatamente eu tomei a decisão aqui realmente? Mas a pergunta dele, olha, será que Bichlal existe essa ideia de livre-arbítrio? Ou será que na criação do mundo, quando Deus criou o ser humano, ele já predeterminou exatamente o que vai acontecer com cada um? E essa pergunta é uma pergunta crítica, por quê? Quais dois grandes conceitos geraram essa pergunta? O ponto é o seguinte: será que Kadosh Baruch Hu, será que Deus, ele é Kol Echol, ele é o Todo-Poderoso, ou será que ele é justo? Ou seja, será que ele é todo-poderoso? E ao ser todo-poderoso, isso implica que ele tem controle sobre tudo o que acontece. Que ele não somente sabe o que está acontecendo, ele também controla. Porque se ele é o todo-poderoso, está tudo nas mãos dele. E isso significa que na prática ele controla tudo, não só na teoria. Porque alguém que ele é todo-poderoso somente na teoria, isso não quer dizer que realmente ele pode fazer tudo, que ele tem a capacidade de fazer tudo. Parte do ser todo-poderoso significa que tanto na teoria quanto na prática você controla toda a existência. Então, se for assim, na verdade, a Kadosh Baruch Hu controla tudo o que acontece com o ser humano e todos os atos do ser humano. Ou seja, tudo o que uma pessoa faz não é a vontade própria dele, não é o livre-arbítrio dele, ele é simplesmente um fantoche nas mãos de Akadosh Baruch Hu. Está nas mãos dele o que eu faço ou o que eu não faço. Porque todo-poderoso implica ter a força na teoria e aplicar ela na prática. Então, Akadosh Baruch Hu ele é todo-poderoso ou ele é justo. Por quê? Porque se realmente tudo está nas mãos de Akadosh Baruch Hu, e os meus atos, não são decisões minhas, não fui eu que decidi fazer o que eu fiz. Eu sou simplesmente uma marionete, um fantoche nas mãos de Akadosh Baruch Hu, então eu não posso ser recompensado ou castigado pelos meus atos. E isso que existe recompensa e castigo por alguém que fez algo bom, algo ruim, na verdade isso daqui é injusto. Porque alguém que fez algo errado, alguém que fez uma coisa errada, uma coisa ruim, ele não fez isso por vontade própria, e sim porque a Kadosh Baruch Hu, aquele que é todo poderoso, obrigou, fez com que ele fizesse aquilo. Então, consequentemente, o castigo que ele vai receber, o sofrimento que ele vai passar por ter feito o que ele fez, é injusto. Ele não merecia, não foi decisão dele. Então, por um lado, se a gente falar que a Kadosh Baruch Hu, ele é o todo-poderoso, ele controla tudo, então o que acontece com o ser humano é injusto. Porém, por outro lado, se a gente falar que o que acontece com a pessoa é justo, a recompensa e o castigo que ele recebe pelo que ele faz ou não faz é justo e é merecido, então significa que quem tomou essa decisão foi o ser humano, foi a pessoa. Então, a Kadosh Baruch Hu, ele não é o todo-poderoso porque ele não controla os meus atos, ou seja, a gente tem aqui uma pergunta capciosa. A Kadosh Baruch Hu, ele é o todo-poderoso ou ele é justo? Se eu falar que ele é o todo-poderoso, então eu estou falando que ele é injusto. E se eu falar que ele é justo, que ele é correto, então eu estou falando que ele não é o todo-poderoso. E aí, todo pensamento religioso se complica. Todo-poderoso ou justo? Complicado. Não posso escolher um dos dois. O que eu faço com isso? Aqui foi criada, digamos assim, a ideia do livre-arbítrio. A ideia de que, apesar de que a Kadosh Baruch Hu, ele é o Todo-Poderoso, ele colocou no homem a força de poder escolher. Parte do ser Todo-Poderoso significa poder criar isso. Agora, quer dizer, essa ideia foi criada, essa ideia foi passada de Akadosh Baruch Hu para Moshe Rabbeinu, e Moshe Rabbeinu passou para a gente isso na Torá. Rei anochi noten lifnechem hayom et habracha v'et haklara et hachaim v'et hamavet, bacharta v'chaim. Akadosh Baruch Hu falou para Am Yisrael, eu estou dando para vocês as brachot e as klalot, as bênçãos e as maldições, a vida e a morte. Escolha a vida, escolha fazer o que é bom. A Kadosh Baruch Hu entregou, assim ele falou para Moshe Rabbeinu,
que passou para a gente na Torá, Kadosh Baruch Hu entregou nas mãos do ser humano o livre-arbítrio. Aqui, o livre-arbítrio foi criado, devido a esse pensamento. Entre essa contradição, se a Kadosh Baruch Hu é todo poderoso, ele é justo, não tem uma resposta clara, o ser humano não tem como criar uma resposta para isso, então a Kadosh Baruch Hu próprio teve que revelar para a gente que o ser humano ele tem Bechirá Chofshit, ele tem um livre-arbítrio, ele pode tomar as decisões. Concluído isso, a gente pode começar realmente a tratar do livre-arbítrio. Até onde vai o meu livre-arbítrio? Quanto realmente eu tenho escolha, se a Kadosh Baruch Hu sabe o que eu vou fazer. Mas que isso foi dado ao ser humano, isso aparece na Torá. Isso daqui, o judaísmo, a Torá trouxe para a gente que o ser humano ele tem realmente o livre-arbítrio. Isso liberou a gente, digamos assim, dessa grande pergunta contraditória, uma pergunta difícil, porque qualquer resposta que você dê, você vai estar saindo mal. Por um lado, ou você vai falar que a Kadosh Baruch Hu não é todo poderoso, ou que ele não é justo, de qualquer jeito você não tem por onde sair, então a Torá deu para a gente a resposta do livre-arbítrio. Então, livre-arbítrio, existe ou não? Será que o ser humano leva o mundo aonde ele tem que chegar? Ou será que a Kadosh Baruch Hu rege o mundo de alguma forma e faz com que tudo aconteça? Então, quanto eu tenho de livre-arbítrio ou não? Antes do Haver tratar da pergunta em si, tratar da questão, o quanto está nas mãos do ser humano, o quanto está nas mãos de Kadosh Baruch Hu, qual parte do mundo o ser humano tem controle, qual parte não está nas mãos dele, o Haver fala para o Kuzari que, olha, embora a pergunta seja boa, embora seja uma pergunta muito, muito interessante, na prática, entre a gente, vamos dizer que todo mundo acredita no livre-arbítrio. Mesmo aquelas linhas filosóficas que dizem que acreditam no determinismo, acreditam que tudo já é pré-determinado, o ser humano não tem controle sobre nada, que a Kadosh Baruch Hu sabe todas as decisões do ser humano, ele não tem livre-arbítrio, ele não pode escolher o que ele faz, embora, como a gente tenha visto, essa ideia não faz sentido, porque faz com que a Kadosh Baruch Hu não seja justo, e de qualquer jeito, fala para a gente o Haver o seguinte, olha, esse pensamento, com certeza, ele é puramente teórico, porque na prática, fala o Haver, todo mundo sente, todo mundo vive baseado no livre-arbítrio. Então, embora tenham aqueles que digam que é tudo pré-determinado, que a Kadosh Baruch Hu controla o que vai fazer com o ser humano, e o ser humano não tem decisão nenhuma, e não existe livre-arbítrio, e o pensamento religioso de que a Kadosh Baruch Hu é o todo-poderoso levou essas pessoas a pensarem isso, na prática ninguém vive dessa forma. Por quê? Porque qualquer pessoa que passa fome vai comer. Não vai pensar, olha, a fome que eu estou sentindo foi pré-determinada por Akadosh Baruch Hu, pelo Criador do mundo, e se eu tenho que passar fome, eu vou passar fome. Se eu não tenho que passar fome, eu não vou passar fome, independente de comer ou não comer. Todo mundo acredita na prática que você tem o livre-arbítrio. Está nas suas mãos tomar as decisões. Se você está com fome, você come porque você acredita que a sua decisão vai mudar a sua situação. Você vai passar de não ter fome para ter fome. Todo mundo, independente do que ele acredita, mesmo que ele seja extremamente determinista e acredita que a Kadosh Baruch Hu decide tudo que vai acontecer com o ser humano, se ele precisa ir para a guerra contra alguém, ele vai pegar uma arma e vai tentar vencer a guerra. Por quê? Se ele tem que vencer, ele vai vencer sem arma. Se ele tem que perder, ele vai perder com arma. Então, para que ele se arma para ir para a guerra? Então, eu falo, Haver, olha, vamos dizer primeiro, antes de começar a tentar entrar na questão, vamos entender que essa pergunta é uma pseudo-pergunta, não é uma pergunta real. Porque na prática todo mundo sabe, ou todo mundo sente, entende que ele próprio toma as decisões, que ele tem livre-arbítrio. Então é uma pergunta puramente teórica. Na hora que é uma pergunta puramente teórica, a gente pode sentar para discutir, mas você não vai mudar a sua vida, você não vai decidir seguir a religião ou não por causa disso. Isso não vai mudar completamente a sua vida, porque na prática, na vida, você sabe que você tem livre-arbítrio. Toda vez que você vai fazer alguma coisa, você vai decidir alguma coisa, você se baseia nisso de que você tem controle sobre suas decisões. Se você quer se perguntar agora, Kadosh Baruch Hu já sabia o que eu ia decidir, então o quanto eu realmente decidi, tá bom, essa é uma pergunta teórica para quem quer filosofar, mas na prática, dizer que o ser humano não tem livre-arbítrio, isso aqui é puramente... Isso é inconcebível, isso aqui é ridículo, certo? Porque qualquer pessoa, quando está com fome, come. Quando sai para a guerra, busca se armar. Ou se, por exemplo, você precisa ir no shuk, você precisa viajar, você pega um ônibus para viajar, você não pensa o seguinte, olha, eu tenho que chegar lá de qualquer jeito. Deus vai fazer com que eu chegue lá de qualquer jeito. Pegando ônibus ou não pegando ônibus, eu vou chegar lá. Então, por que você pega o ônibus? Então, claramente, na vida prática, as pessoas
vivem baseadas no livre-arbítrio? A pergunta é puramente filosófica, puramente teórica. Quer discutir sobre ela? Podemos. Bezerra Hashem na continuação, no próximo vídeo. Hoje a gente foi só levantar a pergunta e dizer que essa pergunta não é uma pergunta prática, que na prática a gente vive com isso, é uma pergunta puramente teórica, interessante a ser discutida. Bezerra Hashem na continuação. Até mais.